Quando a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor Jesus, céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem, os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória a nosso Deus, santo é nosso Deus. Aleluia. Amém, amém. Glória ao nosso Deus, santo é nosso Deus. Aleluia. Boa noite para você que está ligado nesse momento com a capela de Nossa Senhora Auxiliadora. Mais um dia para agradecer a Deus com essa Eucaristia que celebramos neste momento. Queríamos pedir pela saúde de Dona Elvira e família, pela saúde da família Marques, família Vergni, a família Santana e também pela família de Sandra e pela família de todos aqueles que estão coligados neste momento com esta reunião litúrgica. E da internet nós temos aqui pelo Facebook Luzinete Lua, que pede a Deus força para os profissionais de saúde. Elisângela Oliveira, que pede pela sua saúde e de sua família. Lícia Vergni pede pela saúde de Nádia Lima e também pela saúde de Tamilis Vergni. Isabel Freitas pede pela sua saúde de toda a família e de todos os trabalhadores de saúde rodoviários. Elza Maria pede orações para a sua família, Pascoal Santana e Alencar de Almeida, e para a família Souza Garcia, e que Deus nos proteja. Amém, Elza. Binha Magalhães pede pela saúde de sua mãe e de todos. Inês Silva pede orações para que passe logo essa epidemia, que tenha um fim, e também orações por aqueles que estão à frente dessa luta contra a pandemia, e pelo seu amigo que está internado em estado estável, Ulisses Soares Marinho, e para a saúde das famílias Silva, Aragão, Assis, Adamastor, Cirino, Davi, Farias, Neves, Doralécio, Rezende, Silva e Silva, Santana, Cardoso Santos, Batista, e Conceição Pio, que pede pela saúde de Amelinha e todos os doentes que precisam de uma UTI. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas e peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem um bom caminho, dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar então as leituras desta noite. Leitura do livro do profeta Isaías.
Assim fala o Senhor. Ai de Assur, vara de minha cólera, bastão em minhas mãos, instrumento de minha indignação. Eu o envio contra uma nação ímpia e ordeno-lhe contra um povo que me excita a ira, que o submeta à pilhagem e ao saque, que o calque aos pés como lama nas ruas. Mas ele assim não pensava. Seu propósito não era esse. Pelo contrário, sua intenção era esmagar e exterminar não poucas nações. Pois diz o rei da Assíria: realizei isso pela força da minha mão e com minha sagacidade, pois tenho experiência. Aboli as fronteiras dos povos, saqueei seus tesouros e derrubei de golpe os ocupantes de altos postos. Minha mão empalmou, como um ninho a riqueza dos povos, e como se apanha uma ninhada de ovos. Assim ajuntei eu os povos da terra, e não houve quem batesse asa ou abrisse o bico e desse um pio. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Como se a vara movesse quem a levanta e um bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso, enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros, o raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor não rejeita o seu povo. O Senhor não rejeita o seu povo. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam, e assassinam o pobre e o órfão. O Senhor não rejeita o seu povo. Eles dizem: o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O Senhor não rejeita o seu povo. O que fez o ouvido não ouve, quem os olhos formou não verá, quem educa as nações. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, os revelastes o mistério do teu reino, aos pequeninos escondendo aos doutores, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para você que nos segue aqui no nosso momento de liturgia, vimos ontem que foi importante, extremamente importante, a palavra de Deus pela boca de Isaías, que Israel continuasse firme, né? Firme e forte para garantir naturalmente a vitória sobre aqueles que conduziam Israel para a morte. Isso é, a ameaça da Síria, né? Que vinha com toda a força para conquistar Israel. Hoje o texto vai falar dos grandes feitos da Síria, que mostrando-se como uma potência
como o povo que rapinou todos os tesouros, derrubou de tronos muita gente, né? Hoje nos é apresentada essa realidade, porque o rei da Síria, ele conta as suas vitórias, não levando em conta que está ao redor. Afinal, era uma pessoa vitoriosa, orgulhosa e cheia de sagacidade, porque tinha muita experiência na guerra e também aquela experiência de tomar, de abolir, de conquistar, né? A Síria sempre foi uma civilização muito dinâmica, muito viva do lado do Oriente. Portanto, o autor, com ditados populares, tenta apresentar ao rei da Síria e aos israelitas que atrás disso tudo tem apenas um poder humano de uma eficácia, uma precisão quase que cirúrgica, que conhece tudo que quer, consegue de fato roubar, usurpar, ultrapassar fronteiras, derrubar reis, tomar tronos, recolher o ouro, como disse a imagem, né? Colocar o ouro como em um ninho, onde as aves colocam os seus ovos, mas tem essa fonte crítica que dá a entender que atrás do poder da Síria tem um poder maior. E o que é que essa fonte crítica que vem pela boca de Isaías diz? Olha, mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador que com ele corta? Isso é, o machado sem um lenhador não é nada. O machado não vai sozinho cortar lenha, nem vai buscar lenha. Então, atrás do poder da Síria, das vitórias de seu rei, de todas as suas conquistas, tem uma força superior que não é política e que indiretamente está ali visível e pode a qualquer momento derrubar a Síria. Em poucas palavras, essa força invisível é Deus, que aqui ele representa de fato o machado, né? Ou melhor dizendo, ele representa o lenhador. É o lenhador que toma o machado e vai de fato derrubar as árvores para consumi-las. Ainda tem mais, diz o autor, olha, é como se apanha uma ninhada de ovos, assim ajuntei os povos da terra, e não houve quem batesse asa, ou abrisse o bico e desse um pio. Isso é, os povos da terra foram, é bom lembrar que eu estou falando no seu contexto de Oriente, de mundo reservado, é uma coisa muito nacionalizada naquela dinâmica oriental, onde o nosso rei da Síria se tornou uma figura imbatível, né? E sem essa figura imbatível, ele dá o exemplo da sua tirania e daquilo que a sua tirania provoca: medo, estupor, assombro, com a expressão não abriu o bico e não deu um pio. Foram totalmente subjugados, escravizados, entregues à vontade, né, da indignidade e da crueldade do rei da Síria. Portanto, ainda nessa linha, por isso ninguém abriu o bico, os que sobraram ficaram com medo de se levantar, porque já viram o destino daqueles que tentaram se levantar contra a Síria. Mas acaso gloria-se o machado em detrimento do lenhador com que ele corta? Ou se exalta a serra contra o serrador que a maneja? Isso é, sem um manejador, a serra não tem uma função. Sem o lenhador, o machado não tem como sair sozinho e cortar a árvore. Então o autor quer mostrar que atrás do rei da Síria, o Todo-Poderoso que conquistou o Oriente, ainda tem uma força que ele não conhece, que será impossível conhecer, que é o Deus de Israel. E esse Deus prepara, de fato, um momento para fazer cair, naturalmente, usando como instrumento outras pessoas
E assim, dessa forma, Deus controla a história, controla de fato os atos e vai seguindo a sua trajetória dentro da história e fazendo assim acontecer a justiça que tanto se espera. Como se a vara movesse quem a levanta e o bastão erguesse aquele que não é madeira. Por isso enviará Deus o dominador, Senhor dos exércitos. Isso é, depois de ter apresentado de forma figurativa, poética, quase que semântica aqui, diríamos, que Isaías é um grande poeta, é um homem iluminado, que vivia dentro do templo do rei profetizando. Uma coisa curiosa, historicamente falando, viu, minha gente? Tem do outro lado, muitos profetas que vinham na corte se enchiam de vinho, tomavam muito vinho, né? Para entrar em contato com o transcendente, né? Para entrar em contato com Deus, para entrar em comunhão. É como se a bebida fosse um caminho para chegar a tal lugar. A gente até se escandaliza, mas o profeta e tal. Acontecia isso com alguns profetas. Para entrar em transe ou coisa parecida, tomava. Todas as culturas sempre foram assim, né? Os gregos da mesma forma, você vai para a África, tem as ervas, tem de fato os alucinógenos, como cogumelos e tantas outras mais, na Jamaica, por exemplo. Você vem para o Brasil, você encontra o famoso cachimbo do pajé. Os índios tinham segredos especiais, né, com ervas especiais que colocava dentro das suas liturgias. Todos os povos sempre usaram instrumentos da terra, bebidas, folhas, chás, ervas, cogumelos, para entrar em comunhão para sair do ambiente, entrar em comunhão com o alto, né? E tudo isso era feito dentro das celebrações litúrgicas de cada povo e nação. Ainda hoje acontece. Vocês já usavam, na verdade, para a tribo era drogas lícitas, mas naquela época não tinha ilicitude, porque estava dentro do movimento religioso de todas as épocas, como chás, por exemplo, aí, que existem muitos. Só que quando essa forma de atividade, de consumo de drogas, de figuras alucinógenas, né? Não de nem droga de erva e tal, quando saiu do mundo religioso, quando se deixou levar, ou quando foi levada para os termos da vida religiosa, aí se tornou fábrica, indústria, consequentemente tráfico, né? Então, assim, a história, um dos princípios mais importantes de como, de fato, os homens se buscavam encontrar com o alto, com o transcendente e tal, sempre esteve na terra. Aí, com o passar do tempo, passaram a industrializar, porque foi roubado do culto religioso, ou se perdeu na mão dos próximos que tinham esse segredo guardado. Portanto, aqui, essa força que está atrás se manifesta de forma quase que visível, dizendo que ele, que é a força, enviará o dominador, Senhor dos exércitos, contra aqueles fortes guerreiros de raquitismo, e abalará sua glória com convulsões que queimam como fogo. Então a promessa é que venha um dominador. A palavra dominador já está dizendo tudo, né? Aquele que será acima de todos e que conquistará e fará vir depois das suas conquistas a justiça e a paz. Então hoje nós vemos que, assim como o rei da Síria, muitos poderosos no mundo contam suas glórias por meio de livros, de palestras, escrevem histórias para não perder a memória de quem ele era e quem ele representou. Mas não escrevem a história do que estão atrás deles, isso é. Ele não leva em conta a força invisível chamada Deus, que com o passar do tempo mostra que é todo o poder humano e que vai se desgastando, se desfazendo, se diluindo e morrendo. Aí vem mais um outro que sobe, apanha de novo o poder
e coloca em movimento pensando que vai ser melhor ou pior do que o outro, mas que vai morrer, vai acabar do mesmo jeito. O grande problema do poder é o poder em si. Como é que o homem interpreta o poder, como ele vive para que o poder não o mate antes do tempo, ou não o faça escravo antes do tempo. Né? Então, quer dizer, desde quando chega um poder, você já se torna um escravo do próprio poder, porque as suas liberdades já são castradas. Te colocam algemas nos pés, nas mãos, nos braços, no pescoço e uma veda na boca, né? Aí ele diz, presidente A, presidente B, falou isso, falou aquilo. O cara está rompendo esse tipo de escravidão que às vezes o formalismo, né? O moralismo, como é que diz, o protocolo indica o cara faça isso, faça aquilo. Quando o cara quebra um protocolo, ai meu Deus, quebrou o protocolo, como se fosse isso tudo uma segurança nacional, mas na verdade é uma escravidão, porque você não pode falar o que quer, não pode fazer o que quer, não pode, porque de fato tem normas, regras que podem sacudir tudo e jogar por baixo. Então assim, quem chega como rei da Síria ao mais alto do poder e conquistou várias e várias vitórias, ele lá em cima parece ser livre, mas na verdade ele também não é livre. Ele é tão escravo igual aqueles que eles escravizaram, ele é tão morto quanto aqueles mortos que eles mataram. Curioso isso, né? O evangelho de hoje, minha gente, é um nosso amigo antigo e que lemos, tem umas 2 semanas que nós lemos esse texto, onde Jesus, por um instante, percebe que a sua pregação é muito mais aceita no meio dos pequeninos. E quem são essas pessoas? O texto grego fala de pitocóis, pobres, simples. Do hebraico quer dizer quase a mesma coisa. Os pobres, aqueles que são privos de bens materiais, até mesmo bens mínimos incapazes de dar sobrevivência no dia a dia. Parece que a Bíblia está longe, mas quando você vê aqui no país como o nosso, um cara ganha R$ 44 por mês, o que é que ele vive? Como é que ele faz? Então a pobreza, a miséria, os pequeninos ainda estão muito, né, dispersos pelo mundo e em muitos lugares, em todos os lugares do mundo tem esse tipo de pessoa. Mas o autor não quer passar por esse caminho da miséria humana. Ele quer lançar uma palavra de conforto, de consolo e de esperança na alma dessas pessoas. Jesus, percebendo que essa aceitação é muito séria e é de fato agradável ao dom de Deus, ele, diante do público que está ao seu redor, ele agradece a Deus com essa oração extraordinária. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Esconder é um verbo um tanto hilariante, porque Deus não escondeu essas coisas. O problema é que Deus deu um tempo para revelar. E Ele escolhe a quem e como revelar. Deus é livre para esconder ou não. Mas entendamos como autor, escondeu-se, privou os sábios, inteligentes, das coisas que são importantes para Deus. E por que privou? Justamente essa classe social. Porque os sábios inteligentes, a começar, são autossuficientes. Se sentem acima, se sentem de fato fora dessas classes que não tiveram sucesso, nem intelectual, nem econômico, nem social. Então, porque aqueles intelectuais que pensam tudo, sabem tudo, mas na hora da guerra não aparecem para lutar. É um pouquinho aqueles intelectuais que sabem, eles se tornam tão autossuficientes que parece é o Deus do próprio culto. Ele cultua a si próprio. Então essa gente não tem como acolher mais nada, porque está tão permeada de conceitos, de doutrinas, de coisas
bem humanas, que nada que vier do externo do seu mundo perfeito será aceito. E aí Jesus diz especialmente essas pessoas são os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, os escribas, os sacerdotes. Então, é a nata da sociedade judaica. É de fato aquele grupo seleto de Israel, inclusive onde tem os anciãos do templo, né? Então, essa nata está tão cheia de si e vazia de Deus que não aceita a novidade de vida de um carpinteiro, filho de carpinteiro, que se autoafirma Messias e que pretende, assim, evangelizar o mundo com a sua palavra. Se de um lado, olha bem, existe essa negligência em favor dos pobres, praticada pela classe seleta de Israel, do outro lado tem esse acolhimento total da parte de Jesus, com ensinamento, com milagres, com acolhimento, com informações, que levam essas pessoas a se fortificarem, a encontrarem uma nova alma, um novo destino, um novo sentido para a vida. Então, essas pessoas escolhidas para conhecer a revelação divina, os segredos do reino, são privilegiadas, porque elas estão justamente no tempo que o Filho de Deus veio ao mundo. A gente, lendo a semana passada, a gente viu que Jesus tem uma hora que diz, olha, bem-aventurados sois vós, porque veem o que estão vendo. A vós vou dar o direito de ver e de ouvir, porque muitos de vós, muitos que vieram antes de vós, gostariam de ter visto e ouvido aquilo que vós vedes, mas não foi dado o direito. Então Deus tinha um projeto de vida que determinava que o tempo que ele fosse, desejasse que o Filho viesse ao mundo, essas pessoas que estão no mundo, excluídas, abandonadas, entregues à própria sorte, encontrassem no seu Filho a resposta para o seu, não a resposta exclusivamente sociopolítica, mas a resposta espiritual para as suas almas. Não adianta fortalecer o homem na carne, porque a carne envelhece, enfraquece, é fruto, de fato, às vezes, da indignação divina. Precisa fortalecer, encorajar, evangelizar esse homem de dentro para fora, ou seja, da alma, do coração para fora, nunca de fora para dentro. Porque é dessa maneira que esse homem vai encontrar novas alternativas, novas experiências e vai assim dar um destino à própria vida sem ter que ficar comendo migalhas daqueles que oprimem, que maltratam, que machucam a cada dia. É uma oração assim dita libertadora, reveladora da intenção divina em relação aos pequeninos. Enquanto no mundo real, esses pequeninos são chutados, excluídos, imobilizados por uma cultura profundamente injusta, nefasta e criminosa que institui socialmente, historicamente, a morte de muitos. Eu falava na semana não sei qual que até 2017, 14 ali, o Brasil tinha mais de 500 mil de crianças que fazia trabalho sujo, né? Trabalho escravo. Portanto, Jesus continua a sua oração dizendo, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Isso é revelar as coisas aos pequeninos, aos pobres, àqueles excluídos, foi do agrado de Deus. Aqui o autor se refere justamente a essas pessoas que ninguém bota fé, que ninguém acredita, que não faz parte do ciclo dos privilegiados. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ele é o herdeiro
único do Pai. Nem diria universal, porque universal estamos sempre no plano da matéria, mas o herdeiro de tudo, isso é, aquele que desde o princípio estava com o Pai e de lá ele já é o herdeiro antes de vir ao mundo. Porque ninguém conhece o Filho senão o Pai. Aqui não se trata da humanidade, eu conheço meu pai me conhece, não. Se trata da condescendência, né? Da de fato a essência do Pai e do Filho, por isso se conhece muito bem. Jesus vai dizer a Felipe, quem me viu, viu o Pai está em mim e eu estou no Pai. Como me perguntas, mostra-me o Pai, tudo isso bastará. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a que um filho quiser revelar. Em poucas palavras, Jesus é o último revelador do Pai, que é acima dos profetas, porque é filho e herdeiro, e ele revela o Pai a quem ele quiser. Ele tem total liberdade para revelar pobre, rico, aleijado, doente, não importa. É ele que decide. E assim como o Pai, onde ele encontra um coração capaz de acolher, é como um semeador de domingo e esse domingo que vem, joga a semente, né? Ele revela algumas coisas a todos e outras coisas foram escolhidas por Deus para serem reveladas a certos grupos, como a gente vai ver nesse domingo ainda, a continuação do discurso das parábolas. E essas coisas são as mais importantes, que vão dar sentido à vida, ao presente e ao futuro dos homens. E vai fazer também que reconheçam o passado onde eles viviam sem a revelação divina. Então tem duas passagens. Primeiro, o homem que viveu sem a revelação divina e agora escolhido por Deus em Cristo Jesus, ele tem acesso à revelação divina e daqui ele pode reler o seu passado e, no presente, projetar-se como será a sua próxima passagem para o futuro, como será o seu caminho na projeção do futuro. Portanto, o recado para aqueles que se fizeram pequeninos, isso é, aqueles que de muitas classes se converteram, se fizeram pequeninos, e para aqueles que de fato são pequeninos é muito cuidado com a autossuficiência, com o culto a si próximo, com a idolatria do pensar, do querer, do conhecer, como se tudo resumisse a isso. Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor, revelou-se e ao revelar-se, permitiu com plena liberdade que o Filho o revelasse a quem ele bem quisesse. Se chama isso de liberdade escatológica, a liberdade dos fins dos tempos e do início da vinda de Jesus. E essa liberdade fez com que nós conhecêssemos o Evangelho, que fosse levado ao mundo afora, e que muitos mudassem de vida com a conversão e abraçassem essa fé em Jesus. E dessa liberdade de anunciar as coisas do segredo do reino é que muita gente ficou encantado, porque o Espírito deu docilidade aos corações para que essas pessoas pudessem, de fato, terem uma vida movida pela revelação divina e pela ação do Espírito. Ofereçamos a Deus o nosso pão e o nosso vinho, agradecidos por mais um dia de saúde, de paz e de serenidade. Peçamos a Ele que continue a nos proteger de todas as dificuldades que esse mundo poderá infligir sobre nós. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui.
e te faço meu pedido de não me esquecer de ti. Meu amor é como este pão, que era fruto que alguém plantou, depois colheu, e depois tornou-se salvação, e deu mais vida, e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a sua paixão, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Santo Expedito e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros, onde quer que você esteja, a paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e sereis salvo. Que o corpo de Cristo os guarde para a vida eterna. Amém.
Seja bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Oremos. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação cada vez que celebramos este mistério por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembramos a comunidade São Expedito, hoje já são 15, né? Dia 19 é o dia da devoção a São Expedito. Celebraremos a missa aqui pela noite e é a oportunidade que você tem de ir lá, fazer suas orações na igreja e, de fato, contribuir com a sua parcela para que a igreja possa manter as suas necessidades. Obrigado mais uma vez por participar dessa celebração e peçamos a Deus que nos fortaleça, né? Que nos roube da arrogância, da prepotência, da indignidade, que muitas vezes corrói nossa vida, como foi o exemplo hoje do rei da Açu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, advogada e protetora, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Fique em paz. Deus te proteja. Até amanhã, no mesmo horário.